Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce brasileiro, que está em constante crescimento desde 2015, chegará a movimentar cerca de 186 bilhões de reais neste ano, com 395 milhões de compras online. É muita coisa. Eu sou Beto Largman e nessa edição do videocast O Rio é Tech, eu vou conversar aqui com um time de especialistas sobre esse fenômeno que está movimentando a nossa economia de uma maneira única, né? Eu vou falar aqui ao meu lado com o Rafael Carvalho, que é fundador e CEO da Spotmetrics, empresa líder em transformação digital do varejo Omnichannel. Ele vai explicar o que é isso e que é, após recentes aquisições, a maior plataforma de gestão de relacionamento com o cliente para varejo na América Latina. Aqui à minha frente, André Spievac, formado em comunicação e marketing, com larga experiência na área de vendas e marketing, é responsável pela execução e estruturação de grandes negócios na área de tecnologia, varejo e startups. E o Gabriel Nazajon, empreendedor, especialista em marketing, estratégia digital e e-commerce, e que investiu 120 milhões em anúncios na internet nos últimos 12 meses. Ele vai dizer se isso deu certo ou não. Está começando, então, mais uma edição do Rio é Tech. Agradeço a presença de vocês. Aqui no papo pré-programa, a gente deu para ver que vocês todos são complementares, então vocês, espectadores, vão ganhar uma aula grátis aí de e-commerce, de marketing digital e conhecer mais sobre esse tema. Eu queria começar com o Rafael falando um pouco sobre um divisor de águas, né, desse nicho, né, na verdade, desse mercado como um todo, né, que foi a pandemia, né? Todo mundo passou a comprar online durante a pandemia e algumas pessoas se acostumaram. Como é que ficou, né? O antes e o depois da pandemia. Seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Sim, só deixar claro que foi uma crise sanitária gravíssima, mas teve alguns impactos que hoje são positivos, né, para o e-commerce. A gente se viu obrigado a começar a usar o canal de e-commerce com mais recorrência. Isso teve alguns movimentos importantes, assim, porque quando a gente fala de uma maneira ampla, a gente pode perder alguns detalhes. Então, a turma que já atuava no e-commerce, grandes varejistas, essa turma se beneficiou disso. A turma que está ali no meio do caminho, lojas que tinham presença física, eles precisaram se adequar. Eles que, por exemplo, foram atendidos com estruturas mais maduras, como o do André, por exemplo, eles se adaptaram rápido, ou com shoppings conseguiram, de uma maneira, usar a força de marca do shopping para distribuir esses produtos desses lojistas através de WhatsApp e outros. E a gente teve também um impacto do outro lado, na população. Uma população que começou a ser inserida no e-commerce a forceps, mas começou a ser inserida. Isso se deu através de dois fatores principais na minha ótica. Primeiro, apareceram meios de pagamento que eram mais aderentes a uma turma que estava fora, estava excluída do mercado financeiro, seja pelo Corona Voucher na Caixa, seja por startups que começaram a endereçar esse problema diretamente. E um segundo ponto, que eu acho que ainda é um problema, e queria até ouvir de vocês, é a entrega, a logística. Ainda é muito caro e a gente tem uma boa parte do poder aquisitivo do Brasil em zonas de conflito, zonas de tumulto ali, de violência. Então, isso ainda é um problema que inibe muita gente de acessar o e-commerce. É lógico que algumas outras estruturas foram aparecendo, já a necessidade surgem as estruturas, as inovações. Então, o compre online, receba na loja, ou receba no shopping, que de repente consegue fazer a distribuição de logística que são puramente online. Isso começou a aparecer, mas eu entendo que ainda é um problema, a gente ainda tem um caminho ali para percorrer. E você, Gabriel, qual é a tua visão aí desse antes e É o muito depois? curioso, porque a única certeza que a gente tem é que o mundo mudou. E ele vai continuar mudando. Então, dependendo de em que público você estava encaixado, essa mudança foi diferente. Se você era uma empresa, você se viu forçado a como é que eu vou fazer para trabalhar sem a minha equipe dentro de casa. Eu vou ter que mandar o pessoal para as casas deles e eles vão ter que trabalhar nesse meio digital. Então teve uma primeira mudança aí do ponto de vista corporativo, onde as pessoas começaram a se acostumar a trabalhar de home office, trabalhar à distância, ter que usar mecanismos digitais. Depois você teve toda a parte, de fato, do usuário, né? Nós, pessoas normais,
que estamos em casa agora o dia inteiro, a gente teve que substituir um hábito de compra que antes a gente ia para um mercado, para um shopping, para uma loja, e a gente se viu forçado a, se eu quero comprar, eu preciso usar o digital. Então não é que não tinha digital antes, mas teve um crescimento que foi muito acelerado por conta da pandemia. Então, concordo com você, teve uma crise no lado humanitário, no caso de... Tivemos grandes e sérios problemas por conta do Covid, mas ele também teve reflexos positivos, uma adaptação. Você teve empresas que rapidamente se ajustaram a isso, começaram a se preocupar em montar essas estruturas para as casas dos stakeholders, né, das pessoas que estavam trabalhando nas empresas, e tiveram empresas que se viram forçadas a fechar a porta, porque não tinham mais pessoas passando na loja. Então, o caso de um lojista que tem uma estrutura física, veio a pandemia, o cara perdeu toda a população que ia ali na loja dele. O cara, se não quebrou, passou dificuldade, ele teve que se ajustar a isso. E se viu forçado, poxa, para continuar vendendo eu preciso ir para o digital. Então, teve um movimento de e-commerce que foi acelerado por conta do Covid. De outro lado, né, você tem que esse movimento ele foi acelerado, ele já existia. E aí pessoas que já estavam preparadas para um momento digital, para uma venda online, saíram na vantagem. Então o cara que já trabalhava com uma loja online, que ele já fazia anúncios digitais, que já sabia como usar os anúncios, ele teve um resultado muito melhor do que o cara que teve que em 2, 3, 4 semanas criar sua lojinha digital para não perder a loja dele. Então quem estava preparado, né, a sorte favorece os preparados, é isso. A gente teve um movimento que foi acelerado. E esse movimento a gente vê todo dia. Hoje, agora, está entrando inteligência artificial. Como é que você... Mas isso não é nada novo, não. Se você já usou o Waze, se você já usou o Google, você já usa a inteligência artificial de alguma forma. Não estou dizendo que você vai perder o seu emprego amanhã. Não é isso. Mas quem estiver preparado para absorver essa experiência, essa oportunidade das inteligências artificiais no digital, vai estar preparado para quando uma revolução, né, a grosso modo, quando uma mudança aconteça. A gente não sabia que a gente precisava de Waze. Eu sou muito perdido. Se eu precisar ir daqui para, sei lá, uma cidade vizinha, eu vou me perder certo. E antigamente a alternativa era pegar mapa. O mapa sempre existiu. Não é nenhuma novidade. Depois, quando veio o Google, a gente podia traçar a rota. Hoje, eu não me imagino entrar num carro e não ter Waze para me falar, você tem que virar à direita no teu quarteirão. Isso é uma inteligência artificial. E é um pequeno exemplo de como elas já afetam a gente. Só que a gente não estava ainda com acesso a isso. Resultado, a gente tem uso, mas a gente não entende. E esse movimento do digital, agora vem o vínculo, foi o mesmo quando a gente se viu forçado a entrar na internet. E potencializar. Claro. André, eu vivi muito essa época com você, e eu me lembro de você, e você tem, né, na tua agência vários clientes de vários segmentos, pequeno, médio. Como foi? O pessoal sobreviveu? Teve gente que sucumbiu? Como foi? Como que você conseguiu dar essa volta aí por cima? Porque muitos, se eu não me lembro, eram ligados a vestuário, né, que depende de loja física, né? Então, Beto, obrigado aí pelo convite aí, todos aí. Cara, foi um momento difícil, né? Porque a gente mesmo não sabia como agência, como a gente ia sobreviver. Naquelas primeiras semanas, tu só recebia o telefonema, pô, vou parar de te pagar. E foi aquele desespero. E dali a gente começou a ver que não, calma aí, as pessoas vão ter que continuar abertas, outras não conseguiram e outras foram muito beneficiadas. Então, por exemplo, a gente, durante a pandemia, a gente pegou um cliente que era de locação de notebook. O cara não tinha e-commerce, mas a gente conseguiu fazer um trabalho tão bem feito. Faltou notebook, conseguiu aquisição sobre a pandemia, foi vendido no final da pandemia, uma parte da empresa por números gigantescos. Então, esse cara foi altamente beneficiado, justamente o que você falou. Calma aí, eu sou lá de uma startup, tem 500 funcionários, agora vai todo mundo, eu preciso mandar 500 notebooks, eu tinha 300 desktop. Esse cara soube surfar, aproveitou. Tem um caso de um cliente em comum, pode fazer um merchan aqui? Então, tem um caso de um cliente comum do vestuário, de masculino, que ele, como vários empresários brasileiros, sabiam que tinham que ir para o digital, mas estavam naquilo do planejamento carioca, né? Vamos falar assim, e o troço nunca saía.
A gente foi fotografar, sei lá, primeira semana de abril, todo mundo fotografando de máscara, só o modelo 100, para lançar o e-commerce dele em um mês e pouco. Entendeu? Aí você também pega um momento bom, porque o cara que é programador lá da plataforma que a gente também estava querendo acelerar para garantir aquele job. Então, a gente lançou e-commerce. A gente fez muita estratégia do cara que sobreviveu através do WhatsApp. Sobreviveu o quê? Vender aquele estoque que ele tinha um pouquinho ali, já que ele não estava pagando o condomínio, o aluguel, que também travou. E ele, pelo WhatsApp, a gente ia ajudando nessas estratégias. E teve, como eu falei, lançamento de e-commerce. E quem estava preparado foi uma questão de acelerar. Vamos botar mais dinheiro aqui, porque a gente tem que rentabilizar ali. Mas, com certeza, teve gente beneficiada e teve gente que conseguiu, naquele momento, ter esse start. Teve a queda. Né? A gente vê o iFood aí. Não é, virou uma rotina, mas não é o volume. As pessoas querem ainda para o restaurante. Antigamente, todo mundo sabe domingo era o iFood. Isso. Mas então, e agora as pessoas estão entendendo melhor o que é um negócio, com a demanda normalizada, na minha opinião, com o crescimento normalizado. E agora tem que fazer as estratégias certas e os investimentos certos. Então, eu acho que acelerou e agora a gente está... Ele tem números menores do que eu, mas agora acho que entrou dentro de uma realidade, né, do que vai acontecer daqui para frente. Eu só acho importante falar que, de novo, a internet sempre existiu. Então, houve uma transição, na verdade, um equilíbrio. Como é que a gente vai fazer para usar isso que já existia e, dentro desse problema que a gente está vivendo, aproveitar essa oportunidade? Cada problema gera uma oportunidade. A gente entrou num momento onde a gente não podia sair de casa, isso gerou uma oportunidade. Bom, quem tem delivery vai conseguir crescer. Quem tem um site vai conseguir chegar na pessoa. Quem tem o e-commerce vai conseguir entregar. Então, cada dificuldade, cada situação que gera uma dificuldade, gera em si uma oportunidade também. Então, quem se coloca de uma forma a conseguir aproveitar essa oportunidade, cresce. É a realidade do mercado. A gente estava falando mais cedo sobre, mas vai aumentar o custo, vai diminuir o custo, vai diminuir a minha margem, vai aumentar a minha margem. São todos números que, no final, se resumem o valor que você está entregando e o custo de entregar esse valor. Se a diferença é maior, ou seja, se você vê mais valor do que custa, você está crescendo, você pode continuar crescendo de forma saudável. Agora, se te custa mais para entregar um valor menor, você está perdendo dinheiro. No caso da loja, a loja tem um custo. O custo físico, o custo dos empregados, o custo todo operacional, que muitas vezes, em comparação com o digital, é muito menor. No caso, o digital custa muito menos para manter uma estrutura capaz de entregar muito mais do que o físico. E aí vira uma competição desleal. Só que a gente ainda tem os hábitos de ir para o físico. E esse hábito está mudando com o tempo. É isso que eu queria perguntar para o Rafael, sobre a diferença do mercado brasileiro. Como é que funciona o mercado? A gente tem essa coisa de vender em 12 vezes, o brasileiro gosta de pegar nas coisas, de ver. Como é você que tem essa visão mais global, até pela atuação na América Latina, como é o mercado brasileiro em relação, sei lá, ao resto do mundo? Legal, Beto. Quais são as características mais... A gente tem características bem diferentes no e-commerce americano do que o brasileiro, né? O americano, em geral, o player puro, né? A Amazon, a Jet e outros, tomaram conta e concentraram esse volume. E o Walmart está tentando, muito com sua presença física, competir com as vantagens que ele tem nesse mercado. No varejo brasileiro, grandes marcas no e-commerce, salvo o Mercado Livre, são as âncoras dos shoppings, né? Em grande parte, essa turma, acho que até porque entrou mais tarde do que na América, conseguiram entrar com mais maturidade no e-commerce. Então, eu diria que a gente mais rápido se tornou omnichannel. Então, essa diferença até que a gente pontua do volume do e-commerce, isso está ficando cada vez mais vago, porque o canal está ficando mais integrado. O varejista, ele precisa ser omnichannel a partir de determinado volume. Precisa não, mas é importante que ele seja. Vai precisar explicar o que é omnichannel, porque vai ter muita gente que não vai saber o que é. Bom ponto. Omnichannel é quando você, varejista, você opta por focar no teu consumidor ao invés do canal que você está vendendo. Então, seja ele e-commerce, loja física, loja no shopping, loja na rua,
WhatsApp, você precisa atender ao consumidor, onde ele Você quiser vai ser seguindo atendido. ele, você vai isso. seguindo ele, Quem manda é digitalmente. ele, né? No limite, o que você está fazendo é entregar comodidade. No início você tinha lojas de rua, né? A gente só tinha loja de rua. E era calor, uma loja, eu precisava comprar 3 produtos, eu precisava andar 4 quarteirões. O shopping veio e entregou mais comodidade. Entregou segurança, ar-condicionado, mix. O varejo online entregou mais comodidade. Comodidade. Entregou você receber em casa, você conseguir pagar e tal. E o que a gente vê no Brasil, comparando ali com os Estados Unidos, os Estados Unidos já tem uma penetração de e-commerce maior, o Brasil um pouco menos, na Europa você tem de tudo, tem na Grã-Bretanha com uma penetração gigantesca, na França menos, talvez. França menos, Portugal menos, na Ásia essa comparação é quase impossível, porque se compra na loja, no celular, e aí você vai dar essa venda para quem? Então ela não faz sentido. O que a gente vê é que, e aí é muito legal, eu acho que muito fruto do trabalho dos dois, é que a gente tem operações muito bem feitas no Brasil a partir de determinado nível de faturamento, né? Então você tem e-commerce bem feito, com plataformas nossas que hoje estão no mundo, são uma plataforma como nossa, como uma brasileira, está listada na Bolsa Americana. Legal. RD Station também, né? RD, Vetex, Magento, Agente, Spotmetrics. Então, muito legal isso. Tem muita muito coisa. Legal. E cariocas, acho que a RD Station não, mas Vetex é carioca. Então tem muita coisa, muito que a gente tem que ter orgulho. A gente atende a shoppings na América Latina. O shopping no Brasil é extremamente bem operado. Assim, extremamente bem operado, mesmo que a gente tenha demandas de operação brutais, né? Imagina você vai para Bangu, interior do Rio, subúrbio do Rio. Cara, é muita gente. Você manter aquele equipamento limpo, seguro, funcional, aquilo requer uma maturidade, uma estrutura cavalar. Então, assim, de uma maneira mais ampla, a gente tem soluções melhores de pagamento, com um Banco Central mais presente. A gente tem soluções melhores de logística. É lógico que tem o hype da entrega por drone, isso não é uma realidade em nenhum lugar. Ainda. Mas você estava falando antes, como você vê os veículos do Mercado Livre entregando o tempo inteiro em tudo que é lugar. Eu acho que é o melhor case no Brasil. Incrível. Incrível. Num continente que é o Brasil, né? Assim, não é trivial. Com a estrutura viária que a gente tem, não é trivial. Então, cara, inclusive com a quantidade de roubo de carga que a gente tem, tudo influencia. Então, eu tenho muito orgulho do que a gente consegue oferecer. Legal. Eu queria falar sobre, eu falei antes aqui, porque é um player que vem de fora. E você estava falando das grandes lojas âncora e do Mercado Livre, mas entrou a Shein, né? Shein. E aí, qual o percentual deles? Como é que você vê essa competição? É saudável? Tem muita gente reclamando, né, da competição desleal. Como é que tá isso? Assim, a entrada de um player enorme como a Shein, ela tem diversas óticas, né? Você consegue resumir a um impacto, né? Então, sob determinado aspecto, você tem as lojas que vendem vestuário extremamente impactadas pela venda dela. Em 3 anos, que acho que é o maior ponto ali de entrada, maior impacto, eles já devem ter mais de 10% da venda de vestuário na internet, quer dizer, é muito relevante. Muita coisa. E não é dado público, mas estima-se. Eles, com a estrutura tributária que se tem, eles chegam a ser 40% mais barato do que as âncoras que estão em shoppings, que são grandes players na internet também. Porque tem custo. Então, assim, gerou-se... Em contrapartida, você conseguiu dar acesso a roupas super bacanas, na moda, porque eles têm esse fluxo incrível, a uma parte da população que não tinha acesso antes, ou que tinha limitações, né? A pessoa abria a mão, ela comprava um vestido, mas ela não podia comprar, de repente, a peça que completava. Eu sou meio controverso nisso. Eu acho totalmente covardia, assim. Eu acho que é uma palavra que tem que falar com um varejista nacional. Eu não consigo ter uma ótica diferente. E, assim, eu não vejo só as pessoas que não podiam comprar comprando. Eu vejo exemplo de mulheres normais que comprariam dentro dos players nacional, que estão comprando um volume gigantesco lá, e a estrutura tributária não é justa. Tu vê, aí falando de logística, o cara consegue trazer da China e vendendo a mais barato do que aqui. Então, e a logística, como você falou, é um problema também no físico, né? Por exemplo, a gente, quando fala em São Paulo, é um pouco melhor. A gente trabalha um e-commerce aqui do Rio, que a gente terceirizou um CD lá em São Paulo, que dava custo melhor
e uma distribuição melhor. A gente mesmo, eu também sou sócio numa fábrica de doce, a gente fornece para Carrefour, Starbucks e tudo mais. A gente tem dificuldade hoje no Rio de mandar a mercadoria congelada para São Paulo. Isso é uma realidade. De São Paulo, você já consegue distribuir para outros lugares. Então, esse problema da logística, né, é muito caro, muito grave assim, no Brasil. E não estou nem falando das questões de onde ele consegue entrar ou não. O roubo de carga, aliado a isso, torna praticamente, para produtos de baixo valor agregado, muitas vezes inviabiliza a tua operação, entendeu? De você ter isso. Então, acho que é um ponto-chave aí. O que está faltando, na minha opinião, é realmente melhorar essa parte de logística, porque pagamento hoje a gente tem diversos players competindo com taxas muito boas entre si, né? Hoje, quando a gente vai abrir um e-commerce, o cara liga para 4, 5, 6 para decidir quem vai dar uma melhor taxa para ele, quando no início você ficava atrelado a uma tecnologia antiga de uma Cielo ou de uma Rede Shop, que era uma dor de cabeça tu integrar aqui no teu celular. E hoje o cara que entende pouco, ele entra numa plataforma boa, que não precisa ser Vetex, a gente tem outros players bons aí, como Tray, Nuvem e outros, que o cara simplesmente joga lá o código dele que ele recebeu e pronto, o meio de pagamento dele já está funcionando e ele já começa a vender ali. Então, acho que são pontos que cresceram e acho que a gente tem bons players para todos os valores em tecnologia. André, por que você acha que é desleal? Eu fiquei com isso na cabeça. Porque a gente vive num mundo globalizado, cara. Então, Não, a estrutura tributária. A tô estrutura entendendo. tributária, para te falar desleal, cara. Tem assim, hoje em dia, o certo está sendo exercido, a gente tem uma pressão de todo mundo tá ficando 100% como deveria ser sempre, apesar da carga tributária Mas está todo mundo abusiva, dentro tá todo mundo trabalhando 100% dentro. Cara, e vem um cara da China lá e não tá pagando isso, pô. Então, é desleal, sim, porque ele tem que ser tributado. Se ele tá entrando dentro da minha casa, ele tem que ser tributado. Se ele tá tirando... É controverso. Ou que o governo chegue, ó, o pessoal do vestuário, que já tem alguns benefícios aqui no Rio, também vai ter alguns benefícios federais, ó. Pô, se tu vender pela internet, eu vou te taxar a mesma coisa que eu tô taxando lá. Entendi. Achei. Aí beleza, o cara exerce outro preço. O que seria complicado, porque ia atrapalhar a loja física. eu só acho que é Então complicado. bem difícil esse assunto. Desculpa até te interromper, André, mas Claro, a gente tem... Assim, eu tenho casos que eu ajudei empresas que são grandes de vestuário e que é um problema sabido, por exemplo, nota fria. Então, acontece. Assim, se a gente vai precisar falar e jogar no ventilador, cara, o jeitinho brasileiro, ele tá lá e muitas vezes isso, inclusive, dificulta a cobrança devida de impostos que trariam essa questão justa ou equilibrada do mercado. Mas vamos voltar para o e-commerce. Vamos voltar para o e-commerce. e-commerce. Que eu queria falar sobre o digital, que é um termo que a gente falou bastante aqui no... Né, e que vocês acham? Eu vejo isso como meio que a solução. A pessoa experimentar e depois comprar lá no local ou não. Mas eu estava fazendo isso numa loja de esportes e o que acontecia é que eu falava, olha, gostei, mas online está 30% mais barato. Você me equipara esse preço. Cara, o gerente não deixa. Mas já mudou. Sim. Isso lá na pandemia. Agora, eles já estão mudando. Então, qual é o futuro disso? As lojas físicas serem meio que showroom? Não sei. Como é que você acha? Essa é uma ótima pergunta. E é um movimento. Eu falei um pouco mais cedo sobre equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio entre o digital e o físico. E um dos motivos, inclusive, é essa questão. Antes você precisava e não podia equiparar os preços com o digital, porque você precisava do estoque na loja, aí a loja precisava ser maior. Ou você precisava ter um centro de distribuição perto. Hoje em dia isso mudou, essa estrutura, com a abordagem até do Omnichannel, você consegue ter ali um perfil de entrega, como o André falou, diferente. Você pode ter um lugar que entrega mais próximo de São Paulo, um no Rio, você pode ter um centro de distribuição espalhado pelo Brasil. Então, você talvez não precise no futuro, e aí é suposição minha, como existem lojas, por exemplo, no Japão, onde você chega na loja, a loja é pequenininha, ela vai ter tem os 3 tamanhos da roupa ou do produto, você escolhe, vê o que fica bom e eles te entregam na tua casa. Mas a loja é microscópica. E aí, como a loja é muito menor, o físico dela se manter também é muito menor. E aí ela consegue bater um pouco mais
de frente com o digital. Porque o digital não tem esse custo. Ele não tem. Eu acho, assim, para mim não faz sentido que a empresa não conte nessa loja física. Tudo bem, custa mais caro, mas o cara tá comprando ali. Para mim tem que estar num bolo, não tem que separar, né? Então, Beto, o que eu acho? Eu acho o seguinte, primeiro, hoje você já vê cada vez mais, até por conta do Omnichannel, que os preços sejam equiparados, que eles já viram tem que ser. que não vai Não funcionar. tem jeito. Só que aí gera um problema para o lojista pelo seguinte, a concorrência na internet é muito focada em preço, né? As pessoas vão muito comprar no online focado em preço. Então ele acaba entrando, às vezes, num marketplace, onde ele tem que brigar por preço, ou em outras coisas que atrapalha esse preço único. Entendi. Mas eu falo, é um caminho único. Eu não vejo... Tem lojas, assim, não são gigantes, de 20, 15 lojas, que às vezes estão com uma promoção diferente dentro da internet do que nas lojas. Eu, sinceramente, não sou a favor. Eu acho que tem que ser único. Mas tem as dificuldades. Eu já vi, pela primeira vez eu estou vendo mais barato na loja física. Curioso. Então, Não é? Eu vou te falar, tinha visto eu vou te isso. falar uma coisa. Hoje, se você comprar uma televisão, talvez dependendo da loja, o vendedor vai usar o código dele. Isso, Ele vai fazer a compra para você. Isso, foi isso. No celular foi isso dele. Que aconteceu, foi isso que aconteceu. Usando o Você código foi dele. Foi exatamente Então, isso. o lojista tem que acordar. Exatamente. isso que o cara Ele faz. me Ele deu vai o usar carrinho dele, fez o... Cara, inacreditável. Exatamente. E aí você- Inacreditável. Aí você bota a retina Exatamente. na loja, o cara vai lá no estoque e pede. Não, e outra coisa curiosa, quando eu fui numa loja dessas âncoras de eletrodomésticos famosas, enfim, grande, e aí, cara, quando eu acabei comprando numa loja concorrente nele, mas numa loja concorrente. Nossa. Isso acontece. O cara deu um preço Mas melhor. que- não, no mas- segundo andar e no primeiro piso, mas é a mesma rede. com nome Cara, diferente. inacreditável. Quer dizer, assim, hoje... Aí para mim ficou muito claro, assim, é a internet, cara. O próprio cara dessa loja tava pesquisando. Ele diz, não, deixa eu ver no nosso marketplace. Falei, mas eu vou falar nome, Ponto Frio. Aí tava lá, Carrefour, não sei o quê. Eu comprei no Carrefour pelo Ponto Frio. Entendeu? É incrível. Mas poderia ter comprado... Cara, Eles têm que tirar essas diferenças, porque não justifica. Com certeza ele perdeu mais dinheiro vendendo no marketplace do que se ele te desse o desconto dentro da loja, o que é um absurdo, porque ele vai ter que pagar comissões e tudo mais. Provavelmente, ele dando esse desconto na loja, ele ainda teria uma margem melhor. Mas acho que um ponto que vai ajudar muito isso é justamente o lado dele, a tecnologia, os ERPs, que a família dele também está envolvida. Porque hoje que a gente vê, o cara que tem um inventário bem trabalhado, ele consegue te entregar rápido, com uma entrega própria, porque ele, na verdade, ele está usando o estoque de toda a rede para o e-commerce. E isso é fantástico. Se você vai na C&A do Rio Sul hoje, por exemplo, já que a gente está falando do marketing, você tem lá uma área do e-commerce ali. Você tem um quadrado ali que é do e-commerce. Que os caras vão lá dentro do estoque da própria loja e estão separando para despachar de lá. E isso permite, cara, como algumas lojas, redes de 50, 100 lojas, alguns players, somente no Rio, às vezes te entregue assim, quase que no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Dependendo da marca, o cara vê que a loja que tu mora no Leblon, ele pede para alguém da loja do Leblon também já aconteceu porta e chega rapidíssimo. Então, são soluções que a gente está encontrando e a tecnologia ajudando que vai melhorar isso. Mas o Omnichannel é o canal e eu acho que passa por ter o mesmo preço em tudo que é lugar. Posso trazer uma perspectiva diferente? vamos lá. Eu acho curioso quando a gente fala de preço, especificamente numa loja. Porque eu gosto de dar um passo para trás e tentar olhar com uma visão um pouco mais macro. Você tem um sistema que mostra especificamente a probabilidade de compra de um produto seguinte. E aí quando a gente para olhar a questão do produto que você está comprando um produto com desconto, ou às vezes mais caro, às vezes mais barato, você às vezes esquece que o cliente que virou, o cliente que pagou lá o teu computador, a tua televisão, ele provavelmente vai comprar outras coisas. Né? Venda cruzada, você vai fazer a gente em serviço em digital, a gente fala upsell, downsell, cross-sell, assim por diante, vocês vão vender coisa mais caras, mais baratas, coisas semelhantes, assim por diante. Mas quando você olha de um ponto de vista macro, você comprou um produto, digamos que você equipare ali o valor da televisão do digital. E aí agora você tem as informações do seu cliente e você usa essas informações para você oferecer para ele coisas adjacentes, coisas diferentes, você acaba aumentando o que a gente, em negócio, vai falar de LTV, né, o Lifetime Value. Então, se você consegue, de uma forma, aumentar esse valor esperado do cliente, você consegue
baixar o seu preço. Você consegue ter um prejuízo num front-end, numa oferta de entrada, numa oferta inicial, sabendo que você vai conseguir fazer o seu lucro com outros produtos, com outros serviços. Então, acho que a gente falou de marcas, eu não vou citar nome, mas tem empresas grandes que você compra um produto técnico e eles ganham dinheiro, né? Não é na venda do produto, é na venda da garantia estendida. O cara tá vendendo um serviço agregado. E aí, com isso, ele aumenta o LTV, ele consegue oferecer um preço melhor. Concordo com você, o custo de aquisição pode ser diluído ao longo desse prazo. Agora, a gente viu aí algumas empresas que queimaram caixa recentemente. E isso já não funcionou. A Amazon conseguiu, deu a virada de chave e outra. Mas a gente viu aqui no Brasil empresas agora, né, com prejuízo gigantesco. Inclusive, até um fato que eu até acho legal de trazer aqui, é que quando você olha na lista de credores, né, as duas maiores plataformas de venda de anúncio estão lá entre os primeiros. Os caras gastavam uma fortuna em ads, né? Mesmo tendo presença de marca, né? Mesmo tendo presença de marca. E Então, o que vocês querem dizer com isso? Cara, eles então... gastavam a mais do que deveriam? Ah, sim, nesse caso fora, específico, sim. Certo. Assim, quando você... Voltando à tua pergunta original, pra onde é que a gente está indo? Uhum. Primeiro, eu acho que tem uma resposta diferente para tipos de produto. Então, produtos muito caros, você quer entender se a joia tem aquele brilho, você quer ver, você quer medir, não pode ter erro. Vou dar um presente para minha esposa, para minha mãe, cara, aquilo tem que ser perfeito. Alta costura, os canais digitais não conseguiram ainda abraçar o luxo de uma maneira como eles conseguem abraçar. Né? O que é mais fácil no canal digital? Infoprodutos, produtos são feitos, a roupa do personagem do videogame, o e-book E digital. E eletrodoméstico, produtos muito Padronizado. padronizados. Commodity, quase, Eventualmente você vai ver o brilho que você prefere de uma marca ou outra, da TV e tal, mas são muito comoditizados. E aí tem uma gradação desses extremos. Então, poxa, roupa muito barata, eu topo. Se não tiver um caimento legal, eu vou dar para o Gabriel e tá tudo resolvido. E eu vou... no sentido bíblico. E eu vou caminhando nesse aspecto até chegar no luxo. Então, esse blend, essa mistura de loja física e loja digital, o equilíbrio que ele tanto fala, ela é variável por segmento. E o preço do produto, então, né? Pelo que eu estou entendendo, né? O preço do produto, sem dúvida, eu acho que... Mais barato você compra, se estiver errado, um abraço. É isso, eu topo o risco. Exatamente. Mas qualquer produto que você consiga encontrar com confiança e padrão, você tende a ir para o digital. Porque, por exemplo, você vai num tênis da Nike, é padronizado, você viu o modelo que você quer, do tamanho que você quer, você vai entrar no teu telefone, se tiver metade do preço no online, você não vai comprar na loja, e a loja não vai conseguir equiparar o preço. E tem motivo para isso, os custos fixos, assim por diante. Mas produtos, como você falou, de luxo, produtos que você não quer errar, a frase que você usou, perfeito, a gente ainda quer ver, sentir, tocar. A dinâmica da compra ainda é importante. É muito difícil para o ser humano geral, brasileiro, japonês, americano, visualizar uma coisa que ele não toca. É por isso, inclusive, que a gente tem dificuldade de entender um ETF, mas a gente entende que é importante ter o apartamento. Mas eu e o André, a gente chegou, na época da pandemia, a ver algumas coisas até do mundo virtual, né? E você está falando do luxo, eu tenho uma amiga minha que trabalhou com todas as empresas de luxo, de grifes, Hermès, essa coisa toda. E ela tá indo pro mundo virtual porque ela acha que é esse o caminho, é lá que vai conseguir fazer esse pulo. A gente viu algumas coisas muito interessantes no Canadá. Isso Virtual que eu falava. experience, assim, o cara, meu irmão, tu bota o produto em cima da tua mesa, o computador, ver como realidade aumentada. Muito assim, bem feito. Tu entra, aí o cara fala assim, quer desmontar esse aspirador pra tu ver, tu desmonta e ver o que tu não vê na loja. Exatamente. É incrível. Agora, não é a mesma coisa. Eu acho, ele falando da onde a gente está caminhando, eu acho que tem que caminhar para de você personalizar, você customizar para cada canal. Por exemplo, lá na agência a gente tem um cliente de esculturas. Ele talvez seja o maior showroom da América Latina, ele tem um showroom maravilhoso no Alto da Boa Vista. Só que, cara, você chegar e comprar uma estátua de 60 pau, um chafariz de 120 mil reais, por mais confiança que a gente traga, a gente tem algumas vendas de itens menores no e-commerce,
Mas, cara, a gente sabe que esse cliente tem que vir pro meu WhatsApp. Eu tenho que criar um relacionamento Sim, pessoal. Mandar Muitas vezes eu foto, mandar foto, mandar uma isso, videochamada, isso, e eu não sei o que lá. tá Tem do que ter lado, contato. é. Eu não vou vender. O cara não vai simplesmente entrar no site e falar, vou comprar chapa de 120 mil e vou esperar esse cara me entregar. Não é assim. Então, a gente tem um pouco disso. Agora, você pode ter um computador de 50 pau, que eu sei que é Mac, e se está no preço bom e a loja é confiável, eu compro. Um relógio, eu sei que eu vou receber aquele relógio que eu já vi ou que um amigo indicou. Então, eu acho que as pessoas têm que entender exatamente, de novo, a palavra omnichannel. Qual é a melhor maneira de fazer a venda digital? O site pode ser, às vezes, só um catálogo, o site pode ser um gerador de venda, às vezes tem clientes que vão fechar essa venda no WhatsApp, às vezes você vai ter que criar esses canais dentro do Instagram e dentro de tudo mais para que você consiga consolidar a venda. E aquela situação daquela câmera, eu esqueci o nome dela, que é tudo, que é como se você estivesse na própria loja. Live Shop, né? Mas como é que tem o nome daquela câmera? Que você você clica, loja de vinho, você não quer ir lá, você quer saber os vinhos que tem na loja. 360. Esqueci. Tem um pessoal lá esqueci o nome. O nome alemão. Esqueci como é. Exatamente. Mas você pontua a tua loja física, tu entra na tua prateleira, aperta lá. Aperta e compra, já vem. Né? É interessante. Você está emulando a experiência física. Exatamente. Sendo que a gente vê que as experiências mais simples são as mais vendáveis. Quanto mais rápido tu fazer esse cara entrar no carrinho, fazer esse cara escolher o produto, esse cara fechar a venda, melhor vai ser a tua conversão. Depende do produto, hein, André? Claro. É o que todo mundo está falando, a gente acaba discutindo 6 por meia dúzia. Mas eu gosto de pensar que tem muito a ver também com confiança. Você vê, você não compra no digital, você compra no digital um tênis da Nike, que está na metade do preço, porque você tem confiança que vai ser o mesmo produto. E no digital, um grande problema do digital, e esse é um problema que também as pessoas conhecem, por exemplo, a falsificação. Exatamente. Você tem medo de comprar tá muito por isso barato. Que, talvez o luxo eu morro tenha... eu já comprei coisas que até hoje eu não sei se era real. Não sei se era real falso. ou não. Eu não compro. Comprei um Nike, assim, veio da China. E aí? Cara, era igual, parecia tudo igual. Hoje corro descalço. Cara, o cara... Mas é isso. Eu pedi mostras, o cara mostrou, mas não sei dizer. E vou dar um passo para trás. Eu falei mais cedo, assim, olha, mas toda dificuldade era uma oportunidade. Hoje a falta de confiança abre espaço, por exemplo, para os NFTs, para as mídias que estão entrando para certificar, são as certificações digitais para provar que aquilo é real. Isso tem aplicações práticas, tanto para o físico quanto para o digital. Sim. Como é que vai funcionar? Agora a gente então vai estar seguro de comprar uma Louis Vuitton no site da Americanas? Eu acho difícil. Mas é uma forma de se proteger dessa situação que muitas vezes impede a gente de comprar no digital. Então, resolver esse problema vai ser chave também para poder crescer no mercado de luxo. Eu acho que voltando na logística tem que ver também a devolução. Por exemplo, eu agora estou montando lá a agência nova, eu tive experiências boas. Por exemplo, eu comprei umas cadeiras na Amazon que eram horríveis. Não vieram, eu devolvi muito rápido e muito fácil. E acabei comprando um sofá que falei, caraca, tô mandando vir um sofá do Sul. Cara, deu super certo e eu vou te falar que eu não sou o cara que compra online, mas não adoro comprar online. Apesar de trabalhar com isso, eu não adoro comprar online. Fogo amigo. Fogo amigo. Mas eu acho que é uma realidade para uma nova geração, para tudo mais. E cada um tem sua experiência com varejo. Eu gosto de varejo, eu gosto de estar na loja, eu gosto de ver. Pode ser que eu sou old school. Não, mas cara, esse ponto da logística eu gosto da experiência. São problemáticos. Então, se a experiência reversa melhorar, e aí você entrando na questão da confiança, eu acho que isso tudo pode melhorar. Eu fiquei surpreso, devolver 6 cadeiras grandes rapidamente pela Amazon foi um ponto positivo. Eles tornaram o meu cartão, me mandaram um código, devolveram e pronto, dentro de 7 dias. Isso vai muito do futuro tá nesse ponto. Da confiança. Exatamente. Isso talvez justifique até a concentração que a gente vê no e-commerce. Né? É difícil. Um pequeno não vai ter capacidade de devolver. Não, na verdade eu comprei através da Amazon, mas o cara para se queimar. Era um marketplace. Era um marketplace. Mas se o cara não pode se queimar na Amazon. Não pode se queimar na Amazon. Ele morre. É um canal brutal. Ele não pode, é um canal brutal, entendeu? Ainda mais com a queda da concorrente por tudo que aconteceu. Então, ele vai se aproveitar muito disso e eu acho que em breve ele vai ter uma presença tão forte quanto no futuro também. A Amazon acho
em algum momento vai acabar sendo dominante. Outro ponto também que lá fora tem, e aqui a gente usa muito pouco, são os lockers, né? Sim, Lá você entra numa exatamente. loja de conveniência, já teve alguns players tentando, pandemia e depois pandemia, e eu acho que não é um hábito que se veja no Brasil Ainda não. como sustentável. E lá fora é normal, né? Tu entra numa 7-Eleven, tá lá o teu armáriozinho, tu abre, pega a tua encomenda e vai embora para não pagar os $20 que o cara do hotel às vezes quer te cobrar por pacote, os $5. É o que Então você vê. esse é o próximo ponto. Eventualmente em comunidades são as associações de morador recebendo e aí legal. eles distribuem lá. Entendi. É uma solução meio do caminho ali, né? Eu ia falar exatamente isso, que nas comunidades isso é um problema real. Real. A pessoa não consegue subir e entregar na tua porta, porque a gente está acostumado. Que é outra realidade, né? Quem não mora em comunidade, ou nunca morou em comunidade, não sabe o que é morar na comunidade. Sim. Você não tem os serviços. Como é que você... Hoje em dia não se usa mais carta. Mas antes, para entregar a carta, isso não existia. Não tem CEP. Não Esse tem cara não CEP. Mas não é só por causa disso. Mas, tu quer ver, o problema é tão sério que, de novo, lá na fábrica a gente está numa área e perto da de risco. Cara, tem muita coisa que eu não consigo receber lá. Eu tenho que mandar para minha casa e levar para a Imagina. fábrica. É num subúrbio, numa rua super conceituada, assim, uma rua conhecida, em frente a um batalhão do Nossa. TRO, mas tem a comunidade ali e é perto do metrô. Cara, 70% dos e-commerce fala que Não não, entrou. atingiram a sua área. E a gente... Ó, a gente está com o tempo terminando. Vamos terminar positivo. Deu uma caída isso aí no. aí, Bom, quero uma mensagem de cada um minutinho falando sobre o e-commerce. Então, eu Como, começo. como você Eu vê o como- futuro? Então, eu como empreendedor e dono de agência, lido com os empresários diariamente, eu acho que tem um futuro muito bom nisso. As pessoas têm que entrar no digital, mas elas têm que entrar consciente do que estão entrando, sabendo que não basta abrir que vai vender, tem investimento, tem que usar ferramentas como o Guru e outras, que tudo isso vai te ajudar no ponto de conversão. Não é simplesmente, vou comprar uma plataforma aí de 99 ou até R$19 ou até grátis E por vai mês. sair vendendo, Vou estourando. pedir para o meu filho subir os produtos da foto que ele tirou com o celular, que vai vender. Não seja iludido. Venha, pensa num bom investimento, contrate profissionais bons, Isso que o aí. retorno vem gradativamente. Não adianta também. Pode dar sorte de explodir, Estoura. mas o trabalho tem que ser feito Passo a passo. e né? vale a pena. Legal. Gabriel. Olha, eu quero dizer que existe uma grande oportunidade no digital. Hoje, na minha opinião, é a maior. Hoje é o melhor momento na história para você montar um ativo digital, seja ele híbrido, que você venda produtos físicos digitais, serviços, seja qual for. E que hoje é o melhor momento, em comparação histórica, para que você tenha isso no digital. Porque 100 anos atrás a gente não tinha internet, pessoal. A gente esquece disso. 500 anos atrás a gente não tinha perspectiva. Então, se você está na dúvida, faz. Você só vai aprender fazendo. E eu concordo. Tem que ser um negócio bem feito. Você tem que se dedicar. Porque a única forma de você aproveitar essa oportunidade é entrando. Hoje não tem mais essa de, eu vou... O mundo mudou, gente. O mundo mudou. E apesar de você talvez não ficar milionário botando R$10 e no dia seguinte estar com R$1 milhão na conta, a única chance que você tem para entender esse mercado e ter algum tipo de resultado é estando lá. Se você for o lojista que veio a pandemia e fechou as portas porque você se recusa a entrar no digital, você quebrou. Hoje, o digital é a sua melhor oportunidade. É o caminho, né? É o caminho. Eu vou usar uma frase só para completar, que acho que ele falou bem interessante, que eu li alguma coisa, não me lembro quem falou, que as pessoas têm muito medo de começar e isso gera uma ansiedade. E, na verdade, quando você começa o caminho, a tua ansiedade vai passando, você vai aprendendo, diminui. vai tendo curva de aprendizado e você vai atingir. Então, tem Tem que passar dessa barreira. Concordo, tem que passar dessa barreira aí também e ir cada vez melhor, mas sempre planejado. Rafa. Cara, assim, eu vou fazer as voltas ao nosso papo pré-gravação. Fechando com chave de ouro. Tem uma frase do Jeff Bezos, que é fundador da Amazon, que é antiquíssima e que eu acho que faz muito sentido. Em inglês ele fala: "We leverage our own assets." Eu vou me beneficiar, vou alavancar nos ativos que eu tenho. Então, o meu ponto é, você vai para a internet, você vai começar um trabalho, o que você tem diferente para não ser a millésima-oitava loja de sapato? Então, eu faço o melhor cookie daqui da minha zona aqui de 2, 3, 4 bairros. Ou eu faço personalização de sandália Havaiana, qualquer coisa. Você achou o seu nicho.
se beneficia disso, se alavanca em cima disso. Você sabe quem é a pessoa que quer comprar esse tipo de produto, faz anúncio para essa pessoa. Então, eu acho que a melhor chance que você tem indo para o mar aberto é tentando diminuir esse mar, endereçando e fazendo o jogo vir para o campo que você joga melhor. Você me dá 30 segundos para fazer um Vai lá, adendo? vai lá. Eu acho que uma mensagem que pode ter sido interpretada errada, mas que é importante, é que, por mais que o digital seja o futuro, o físico não perdeu o seu valor. O fato do digital ser mais barato não tira o mérito do físico. Então, como o André falou, cara, você vai ter uma curva de aprendizado. E por vir de startup, por vir de negócio de alto impacto, a gente sempre pensa naquelas microvalidações. Você não precisa começar gigante. Você pode começar pequenininho, com uma barraca de limonada. Você pode começar vendendo para uma pessoa. Você não precisa estar milionário da noite para o dia. Mas, sim, com equilíbrio e entrando, vendo a oportunidade digital, talvez você consiga ter com facilidade mais informação e conhecimento para poder ter sucesso no físico. E vice-versa. Ambos são válidos. Minha preferência é o digital. Eu acho mais rápido, mais seguro, mais consistente, mais barato, mais rápido, assim por diante. Mas não tira o mérito do físico. Legal, tá certo. Vou fechar aqui agora. Fechamos a nossa lojinha do e-commerce. Eu conversei aqui com o Rafael Carvalho, André Spievac e Gabriel Nazajon. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Pô, Obrigado. super bacana. Vini, tudo certinho? Tudo beleza? A gente volta semana que vem com mais uma edição do Rio ETEC. Até lá. Boa. Boa.